Tudo começou com a expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral, com 10 naus, 3 caravelas e 1.500 homens a bordo. Seguido ao descobrimento do Brasil, em 1500, começaram a aportar na região os primeiros colonos portugueses. Não houve por parte de Portugal intenção de ocupar o território, mas uma ocupação móvel, onde os portugueses percorreram a costa brasileira para defender a posse de terra e, eventualmente, fundaram modestas feitorias, entrepostos de troca do pau-brasil. Os indígenas forneceram a mão de obra para derrubar, descascar, atorar, transportar os troncos, que eram armazenados nas 3 feitorias fundadas, aguardando as naus que os levaria à Holanda. Portugal e Espanha dividiram entre si o território conquistado pelo Tratado de Tordesilhas, mas os franceses não aceitaram a validade jurídica do mesmo e ocuparam vários pontos do litoral brasileiro. Em resposta, a coroa portuguesa fez sua primeira tentativa de colonizar o Brasil. Os primeiros colonos portugueses desta nova leva começaram a chegar ao Brasil em maior número, após 1530. A colônia foi dividida em capitanias hereditárias e as terras foram divididas entre nobres lusitanos. Para promover a colonização desses grandes lotes de terra, a coroa portuguesa passou a incentivar a ida de colonos para o Brasil. A partir do século XVIII, a imigração portuguesa no Brasil alcança cifras jamais vistas. Os fatores para esse crescimento imigratório foram a descoberta de ouro nas Minas Gerais e o aprimoramento dos meios de transportes aquáticos. No início do século XVIII, as minas de ouro tornaram-se a principal economia da colônia. O desenvolvimento e riqueza trazidos pelo ouro atraiu para o Brasil um grande contingente de colonos portugueses em busca de riqueza. Nessa época, surgiu o mineiro, que era o colono português que enriqueceu no Brasil, graças ao ouro e às pedras preciosas. Nos primeiros 2 séculos de colonização, vieram para o Brasil cerca de 100.000 portugueses, uma média anual de 500 imigrantes. No século seguinte, esse número aumentou. Foram registrados 600.000 e uma média anual de 10.000 imigrantes portugueses. O ápice de fluxo migratório ocorreu na primeira metade do século XX, entre 1901 e 1930. A média anual ultrapassou a barreira dos 25.000. A origem socioeconômica dos portugueses imigrantes é muito diversificada. De uma próspera elite nos primeiros séculos de colonização, passou-se a um fluxo crescente de imigrantes pobres a partir da segunda metade do século XIX. Estes últimos foram alvo de um anedotário pouco condizente com a rica herança cultural que nos deixou o português. A cultura brasileira reflete vários povos que constituem a demografia desse país sul-americano: indígenas, europeus, africanos, asiáticos, árabes e etc. Como resultado da intensa miscigenação e convivência dos povos que participaram da formação do Brasil, surgiu uma realidade cultural peculiar, que inclui aspectos das várias culturas. Aos portugueses, nós brasileiros devemos a língua e, como consequência, a nossa tradição da cultura popular, ou seja, o folclore brasileiro, formas de linguagem, de poesia e de prosa. Também houve influências na comida, na religião, nas festas, nos jogos, na dança, no teatro e na música.